Fala pessoal, hoje eu quero ver um vídeo com vocês de uma mulher que se autodenomina pastora e ela está pregando a sua teologia onde ela defende a tese de que a escritura ela aprova relações homossexuais. E eu quero ver esse vídeo com vocês, fazer uma reação a ele e conforme o vídeo for passando, nós vamos pausando e fazendo as devidas considerações. Então, vamos lá. Agora me diga, o que Cristo diz sobre a homossexualidade? Mateus capítulo 19, ele diz que o homem se una à sua esposa e os dois se tornem uma só carne. Certo, com toda certeza Jesus Cristo disse isso, mas Jesus Cristo disse isso porque Deus anteriormente já tinha dito lá no Gênesis. É muito interessante quando a gente pensa nessa perspectiva do princípio de todas as coisas. E Gênesis, ele narra exatamente sobre o Dr. John. Ele escreve um livro de introdução à Bíblia e ele fala que, entre aspas, ele faz uma alegoria onde a vida é um jogo e Gênesis é onde Deus ele coloca todas as cartas na mesa, ele dita todas as regras e ele mostra pra gente quais são os devidos padrões a serem estabelecidos e serem seguidos. E lá Deus ele diz que o homem tem que abandonar o seu pai, se unir à sua mulher e formar uma nova família, justamente para abençoar cada vez mais as nações. Porque o propósito do casamento é esse, é glorificar o nome de Deus e espalhar a glória de Deus sobre todos os cantos do mundo. Não é somente a multiplicação e o fato de ter filhos. Tem algo muito mais intenso, mais teológico, de especial que Deus implementou nessa estratégia. E isso foi estipulado até mesmo antes da queda. Então, Deus, ele desde o princípio tinha esse fundamento, aonde o homem se juntará com uma mulher para formar uma nova família para a glória de Deus. Ele estava falando sobre casamento. O casamento é entre um homem e uma mulher. Qual era a cultura da época? O casamento existe em todas as culturas. Não. Como assim? Qual a cultura da época? Com certeza, o casamento ele é algo que está em todas as culturas. Não tem para onde correr, tudo aborda esse fundamento, esse âmbito familiar. É algo muito mais forte do que alguma tradição. É algo que Deus criou. Qual era a cultura da época? Para começar, em Romanos se fala sobre nosso código moral. Você acredita no código moral? Ou pelo... Aqui ele está citando principalmente Romanos capítulo 1, onde o texto começa no livro, de uma forma geral, a mostrar a pecaminosidade do homem e o fato dele estar sempre aquém da perfeição e ele necessitar de uma forma tremenda da pessoa de Deus. Ele está citando de uma forma bem assim mais intensa Romanos capítulo 1, verso 27, que vai falar onde os homens eles se dobram a isso, a essa imoralidade sexual, até mesmo as mulheres, enfim. Pelo amor de Deus, você está tão perdido, tão perdido. Por quê? Qual é o princípio básico do evangelho? Arrepender-se, voltar-se para Jesus e segui-lo. Não, a principal base. Não? Como assim não? É um princípio basilar do evangelho. João Batista ele veio exatamente com essa mensagem, arrependimento. Jesus Cristo ele veio como um rei já anunciado por João Batista para anunciar arrependimento porque já é chegado o reino de Deus. Como assim isso não é a base do evangelho? Do evangelho é o amor. Para ser salvo do pecado e da morte. A mulher falar isso, que a base do evangelho é amor, a gente precisa entender isso com com bom discernimento. Sim, tá correto. Deus ele é amor em essência e o evangelho nada mais é do que a demonstração de amor através da graça para aqueles que não conseguem adquirir a eternidade a não ser aceitar o sacrifício de Jesus. Mas da forma que ela fala aqui, é como se ela estivesse utilizando desse argumento como respaldo para colocar como cobertura para se relacionar homoafetivamente, como se isso tivesse totalmente correto aos olhos do Senhor. E outra coisa, arrependimento é algo que nós precisamos entender que é abandonar a velha vida, abandonar as práticas passadas.
E arrependimento, ele em menor escala acontece de uma forma empírica dentro do coração e da mente. O arrependimento, ele acontece na prática, na execução das nossas ações numa vida cotidiana, numa vida diária. E essa é a base do evangelho. É isso que Jesus Cristo veio fazer. E tem uma outra coisa. Essa homoafetividade, ela é tão... não tem como defender, e a Escritura, ela abomina, Deus abomina isso, porque a homoafetividade, a pessoa que se diz homoafetiva, ela diz em vários argumentos de que ela nasceu assim, nasceu com essa predileção, é como se, entre aspas, ela fosse criada assim, de fábrica. E nós sabemos que Deus é aquele quem concede vida. E se uma pessoa ela afirma que ela nasceu com essa predileção, ela automaticamente está inferindo que Deus errou. E queridos, isso é um absurdo. Como pode Deus errar na sua essência, no primórdio de todas as coisas? É uma tese que não dá para se defender em hipótese nenhuma. A homoafetividade, ela afirma que Deus errou na criação, errou na constituição do ser, da alma, do físico, e colocar essas afirmações nesse nível é colocar a própria perfeição de Deus em descrédito. Em descrédito. Certo? Através do amor ao próximo, como a si mesmo. Você está fazendo exatamente o oposto de amar o seu próximo. Você está levando muitas pessoas para o inferno. Olha, amar ao próximo na Sagrada Escritura, ela nunca deixa não é acusar, mas é avisar o próximo se ele estiver em pecado. Porque o pecado, ele é uma afronta à própria santidade de Deus. E a Bíblia diz, as Escrituras dizem que se nós vimos uma pessoa em pecado e não fazemos nada, nós estamos cooperando para a morte dela mesma. E Deus requerirá o sangue dessa pessoa nas nossas mãos. Então, amar o próximo é apresentá-lo Jesus Cristo e ajudá-lo, cooperá-lo, para que ele possa manifestar na sua vida cada vez mais aquilo que Jesus, aquilo que Deus é. E uma pessoa que prega homoafetividade, ela não está amando ao próximo como as Sagradas Escrituras estão nos dizendo. No texto de Romanos, capítulo 1, no verso 27, o Dr. John Murray, ele vai falar uma citação exatamente sobre aqueles que se entregam à imoralidade. Ele fala assim, olha, que a abominação sexual é a mais clara das evidências sobre a degeneração a que as nações haviam sido entregues pela ira de Deus. E no capítulo 1 de Romanos, Deus, ele se mostra irado. Mas às vezes a gente para e pensa assim, não, mas se Deus está irado, por que o mundo continua do jeito que está? Essa é uma boa afirmação. Mas aí as Escrituras, elas precisam trazer essa resposta para nós. E a ira de Deus, ela não se manifesta como a nossa, aonde Deus ele se embravece, aonde a gente pensa num conceito mais humano. Uma pessoa irada, ela fala alto, fala coisas que não devia, mas a Bíblia não mostra Deus irado dessa forma. Nós não podemos colocar as nossas impressões humanas naquilo que Deus é e como ele se manifesta. A ira de Deus, ela se manifesta em deixar o homem fazer aquilo que ele realmente quer fazer. Porque Deus ele já fez muito. E o preço, a recompensa das pessoas que querem permanecer no pecado é exatamente a sua vida de dissolução na incredulidade no pecado. Isso mostra a ira de Deus. O John Calvino, quando ele vai a fazer uma afirmação em Romanos capítulo 1, verso 27, ele diz assim, olha, aqueles que sua hostilidade o impede de contemplar a glória de Deus tem posto diante dos seus olhos, merecem ser cegos, até que percam a noção de si próprios e não percebam o que Deus deixou de fazer em seu benefício próprio. Deus se irá, é Deus simplesmente falar assim, olha, você quer viver nessa vida de pecado, nessas práticas, mesmo eu já tendo mostrado
o caminho, todas as coisas que são concernentes a Deus, e mesmo assim você recusa e quer ficar nessa vida sabendo das consequências, então, ok, continue. E aí a gente para e pensa assim, então, se o mundo continua nessas práticas, mesmo quando Deus ele não se embravece e faz coisas extraordinárias como o nosso próprio ser deseja, Deus está irado com o seu povo. E nós precisamos entender isso. Então, olha, a Escritura, ela em hipótese nenhuma aprova relações homoafetivas. E aqui eu não estou fazendo nenhum discurso de ódio e nem estou trazendo ideias empíricas da minha mente e nem mesmo a opinião. A minha pessoal, eu somente estou trazendo aquilo que as Sagradas Escrituras nos dizem, aquilo que o próprio texto da Palavra de Deus nos inclina a entender. Então, não tem respaldo. A homoafetividade é uma abominação aos olhos do Senhor. E outra, igrejas inclusivas, tome cuidado. Deus verdadeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, não está na operação daquele povo, porque Deus abomina aquela prática. Um evangelho fofo que não prega arrependimento e negar-se a si mesmo não é o evangelho verdadeiro que está escrito na Bíblia Sagrada, pela qual é revelação de Deus inspirada por Deus para que nós venhamos ter os ensinamentos claros e os caminhos claros do Senhor. Tome cuidado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.